Olá, Web Condôminos. Estamos aqui de novo com mais um podcast do Descomplicando o Seu Condomínio. Curta nossos vídeos lá no YouTube, curta nossas páginas no Facebook, Instagram. A gente sempre quer estar com vocês. Comentem, que a gente todo mês vai ter aí uma recapitulação, né? Aí nós vamos fazer uma respostas às perguntas que vocês fazem durante o mês aí no nosso canal. Então, gente, a gente adora que vocês venham, comentem. A gente está anotando todas as perguntas que vocês estão fazendo lá no nosso canal e acompanha que logo logo vai ter o vídeo respondendo todas elas. Nossos convidados também, se precisa, eles vêm aqui gravar para responder a pergunta que vocês fizeram. Então, a gente quer vocês aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso patrocinador, Leonardo Dias, da empresa Alvo Serviços. Ele já é da casa, sempre está aqui com a gente, conversando, explicando um pouco mais sobre portaria presencial. Então, muito obrigada, Leonardo, por você de novo estar aqui com a gente, mais uma vez, esclarecendo os nossos web condôminos. E hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, que é a responsabilidade do porteiro, que muita gente confunde o que é portaria, o que é a responsabilidade do porteiro, da portaria, né, especificamente, o que é responsabilidade do zelador e o que é responsabilidade do síndico, né? Então, assim, tem gente que joga tudo no liquidificador, bate, aí acha que vai sair aquela forma de bolo, né? E eu acho que você escuta muito isso, né, Leonardo? Então, vamos lá. Uma situação muito comum que acontece em condomínio é assim. Aconteceu alguma coisa lá naquela área livre do fundo do condomínio. Não tem uma câmera, não tem nada. Zona morta. Zona morta, exatamente. Ninguém consegue ver. Só aquele morador que tem aquela janela virada e, por acaso, naquele dia que aconteceu aquilo, aquele morador diz assim: ah, mas eu não estava. Meu filho estava assistindo Galinha Pintadinha no último volume e eu não ouvi nada. E aí, dizem que a culpa é do porteiro, que não viu, que não prestou atenção, que não estava atento. Então, aí eu te pergunto, é do porteiro essa culpa? Ele tinha que estar atento se ele não tinha nem câmera para aquele local? Olá, um prazer novamente estar aqui. Isso é uma situação muito recorrente, tá? Eu tenho uma dificuldade de equalizar esse tipo de situação. Não que seja corriqueira, mas é frequente. Eu posso até começar a explicar com um exemplo, né? Eu tive uma ocorrência semana passada de uma mangueira que faz a limpeza, a retrolavagem daqueles filtros, né? Que são instalados na entrada do condomínio. E aí a auxiliar de limpeza foi lá e percebeu que a mangueira estava cortada. Mas não era um ressecamento, não foi torcida, não foi rasgada. Ela tinha um corte cirúrgico que até deu a entender que foi uma sacanagem de alguém ir lá cortar, Proposital. né? Propositalmente, porque o corte era bem cirúrgico. Aí, o que acontece? O síndico me chama, fala assim: ô Leonardo, é o seguinte, teu porteiro não vê nada, cara? Aí eu falei: calma, eu já estou acostumado, né? Eu respiro, conto até 10, a experiência que a gente já tem até de outros lugares. Vamos fazer a investigação, né? Vamos ver essa ocorrência aí. A gente tem que ouvir os dois lados. Aí fui no local. E era um local onde também a câmera não pegava. Exatamente. Foi o primeiro ponto, né? Eu fui no local, eu falei: realmente, ela foi cortada de uma forma cirúrgica, né? Falei: vou dar uma analisada aqui nas filmagens. Ah, o que adianta agora olhar as filmagens? Eu falei: pô, se a gente perceber ou constatar quem foi, a gente toma as providências, né? Aí eu fui lá, mas eu já sabia que não pegava ali a câmera, né? Aí eu fui lá, olhei, falei: olha, senhor João, hipotético nome aqui, não pega.
Não pega, não tem condições. Pô, mas o porteiro não viu, pô, o cara passa por ali, ali é entrada e saída de bicicleta e tal. Falei, então, mas não houve a possibilidade de ver. Porque já pensou se ele tiver que ficar olhando para cada cantinho que a câmera não pega? Porque sempre vai ter um ponto cego. Pode ter 1000 câmeras no local, alguma coisa não pega. Né? Ele não pode ficar se deslocando para ficar olhando os fundos, a lateral, aqui, e os corredores, eu falei para Até ele. porque o local do É porteiro na é na portaria. portaria. É Exatamente. o principal que a gente sempre fala. Porteiro deve estar Na na portaria. portaria. É o habitat dele, é o quartel dele ali, né? Então eu falei, e os corredores? Se acontecer alguma coisa no corredor, tem que... não há condições, não tem condições. Aí acabamos descobrindo, né? Aí eu comecei fiz até uma coisa que não é que eu não deveria. A Não, investigação do não era a minha ex-policial atribuição. militar. Não era a minha atribuição, mas eu queria mais deixar claro que para tirar aquele negócio da mente dele que o porteiro que marcou, né? Bobeira. Aí eu consegui o contato do jardineiro e tal. Ele falou: ah, não, realmente, eu cortei, desculpa, eu esqueci de avisar. Não vou entrar no mérito se ele não quis ou se ele esqueceu. Pode ter acontecido, é um acidente normal. Falei, então, meu irmão, então aí você liga pro síndico, né? E Resolve. resolve com ele, porque a mangueira é bastante comprida, eu acho que não dá para emendar isso aí e tal. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, quando eu digo em equalizar essa situação, é que muitos síndicos, eles acham que realmente o porteiro tem que acompanhar um prestador de serviço de uma obra ou de uma instalação elétrica ou de uma jardinagem, por É exemplo, importante a entendeu? gente deixar claro que o que eu falei agora há pouco, que o porteiro deve estar na portaria. Inclusive, em caso exatamente como o Leonardo falou, é o local dele, é o ponto dele de trabalho, né? A gente fala que é o local de função dele. Sim, Se ele sai desse local, pelo contrário, aí sim, sim. abandonar este posto Abandono de posto. é que ele pode realmente ser penalizado por esse abandono desse posto. O contrário é que ele não pode ser penalizado. Por quê? Como o Leonardo falou, se é um local que a câmera acaba pegando, então, ok, ele tem que estar atento, que tem uma pessoa, por exemplo, numa garagem. Então, assim, tem uma pessoa mexendo numa porta, se é uma garagem fechada, por exemplo, tem uma pessoa ali que está mexendo muito naquela porta de garagem, que não é o morador, que não é o proprietário, que não é os condôminos daquela unidade. Então, aí ele tem sim a obrigação, pelo menos, de comunicar, nem abandonar o posto. Porque se aquele local ele tiver que abandonar o posto para atender, para conversar com aquele local, com aquela pessoa, ele tem que, na verdade, ele tem que passar a comunicação para uma outra pessoa, para outra pessoa ir lá verificar o que está acontecendo. Então, o importante é o porteiro, a responsabilidade dele é estar na portaria, dar aquele auxílio para a entrada e saída de pessoas, direcionar como é que a pessoa chega ao local desejado, ao apartamento, ao salão de festa, ao prestador de serviço que necessita, né? E explica pra gente assim, e quando o condomínio só tem lá o auxiliar de serviços gerais, né, o de limpeza, e o porteiro. E aí vem uma situação dessa, Leonardo, que a pessoa chega, mesmo o porteiro vendo lá nas câmeras e tá vendo uma situação estranha na garagem. Como é que ele faz? Ele abandona o posto? Qual é a sua orientação Olha, nesse ponto? eu. Só temos uma pessoa. Sim, sim, Duas eu entendi. pessoas, Eu na entendi a verdade. pegadinha, eu entendi a pegadinha. Assim, tudo pode, desde que não haja prejuízo à função. Por exemplo, o porteiro está lá para fazer a função dele. O que as pessoas têm que entender é que quanto mais se desvia a atenção dele, mais risco a gente corre. Pode passar, eu sempre Mais falo isso, vulnerável o condomínio eu vai estar. sempre bato nessa tecla. Pode passar 20 anos sem acontecer nada. Uma hora vai acontecer. Né? Porque eu sempre digo, o ladrão, ele não faz nada da vida. Então ele fica o dia todo rodando ali de bicicleta, ou passa ali, passa aqui, e ele vai o quê? Mapeando as vulnerabilidades ali do local, né? Então, quanto menos a gente
parar para esperar o Uber e ficar conversando com o porteiro. Chegar da compra e ficar perguntando, conversando com o porteiro. Tá? O time do porteiro perdeu, ficar lá tirando sarro dele. Não se, porque a situação dele, ele também não pode ser mal educado, né? E como é um morador, ele vai às vezes dar uma atenção e tal, mas parte da gente também, a segurança. Eu costumo colocar, né, avisos locais para conversar somente o necessário, porque também não é mudo, né? Mas conversar é, o necessário com o porteiro, né? Ele tem que seguir as atribuições dele, entrada e saída de pessoas, de veículos, recepcionar terceiros, recepcionar visitantes, etc, etc, etc. Numa situação dessa, por exemplo, o síndico está trabalhando, ou mora em São Paulo, que não é raro, né? Que não Exatamente. é raro. Que na Baixada não. Isso. E nós temos, o edifício não conta com um zelador, pelo tamanho, enfim, que seria a pessoa. Esse é um outro tema para um outro Sim, sim, podcast, sim. da gente falar aí do zelador, que também é muito importante e é uma função, não muito na cidade de Santos, né? Nas cidades mais assim, que é onde há praticamente 100% de habitação nos condomínios, mas nas cidades onde a gente tem uma porcentagem de habitação do condomínio entre 30%, 40%. Então, muitas vezes, então essas cidades do interior, cidades mais aqui do litoral, norte, a gente até tem essa função do zelador e da portaria, Sim, né? sim. Que é, falar a verdade, é que a gente sabe que os custos acabam sendo maior para o É. condomínio, mas a verdade é o que seria o melhor, né? Seria o Sim, porque ideal, aí cada um o no mundo seu quadrado, ideal. né? É. Cada um no seu Mas quadrado. vamos então considerar que é um Vamos condomínio considerar que que não não, tem não, o não, zelador. não. Por exemplo, a gente tem uma situação dessa de um prestador de serviço, que o síndico teria por obrigação ir lá verificar, mas não mora aqui, ou está trabalhando, enfim, etc. Porteiro pode ir lá fazer? Pode ir lá olhar? Pode verificar? Pode, desde que o local de trabalho dele, a cabine dele, a guarita dele não fique desguarnecida. Então, ele pode verificar esse trabalho, como auxiliar de limpeza também pode verificar esse trabalho. Por que ambos podem fazer isso? Porque a gente volta a falar sobre a parte técnica. Porque ele não vai vistoriar a parte técnica, ele simplesmente vai vistoriar o começo E o fim. e o fim. Se o jardineiro, por exemplo, né? Olha, eu posso cortar essa muda aqui, transplantar. Não. Isso não cabe a ele a decisão do serviço, como vai ficar, o que vai fazer ou deixar de fazer. Tá? O que ele pode é vistoriar, por exemplo, o término, se não ficou alguma ferramenta fora, se for o caso, a ferramenta do prédio, se Se não não houve algum dano, que é o caso da Se não mangueira que eu falei. deixou areia espalhada pelo condomínio. Exatamente. Se não deixou aquilo tudo sujo, então ele pode fazer essa vistoria, desde que autorizado pelo síndico, que é muito importante, desde que discriminado no livro ata, porque de repente o síndico esquece que deixou. Agora, e auxiliar de limpeza faz as vezes dele ali na guarita. Ela também pode fazer essa verificação, mas o mais importante é também estar constando que naquela hora, aquela hora, deixou de os afazeres para poder vistoriar uma coisa que não é da função dela. Por quê? Porque também depois não se pode alegar que ela deixou de fazer a limpeza, né? As atribuições dela, porque estava ali olhando a situação. Por quê? Os moradores vão acabar entrando e saindo do prédio e vão olhar assim, olha, a menina não está fazendo nada, está conversando com o jardineiro. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar aqui também, além do que ele falou, está tudo escrito, é importante você constar isso em contrato. Então, Sempre. quando você for contratar a Alvo.
alvo, né? A terceirizada, a gente aqui está até falando de terceirizado, sim, né? sim. A gente nem está falando do empregado próprio. Quando você for contratar a terceirizada, você precisa estar no contrato. Quais são as funções? É sempre bom. Quanto mais detalhado esse contrato, melhor. Que vai com certeza te trazer menos problema numa hora de conversar, de chegar a uma solução, porque ali no contrato já vai estar direcionando qual vai ser as funções e o que cada um vai estar fazendo. Então, gente, a gente vai encerrando aí, estamos encaminhando para o nosso fim aí do nosso podcast de hoje. É muito importante isso, você saber o que o porteiro deve fazer no seu condomínio, conversar com a empresa contratada, para que você não tenha, então, problemas posteriores. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Curta os nossos vídeos, ative o sininho para te avisar sempre que a gente iniciar um podcast, compartilhe com toda a vizinhança. Agradeço aí a todos os nossos patrocinadores e até o próximo podcast. Tchau, gente! Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.